Olá, querido aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de educação física. E como você está vendo aí, hoje nós vamos ver sobre a classificação dos jogos eletrônicos. Eu sou a professora Joyce, seja bem-vindo a este canal, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, para que outros possam ter acesso também a este conhecimento. Mas agora, vamos lá, vamos começar. Os jogos eletrônicos, eles possuem diversas variações e subespécies. Ele pode se apresentar de várias formas. A sua categorização pode variar de acordo com os aspectos a serem diferenciados. Ou seja, são pequenas características que vai diferenciando os jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos, eles também possuem nos seus programas, eles incluem também os programas de computador, que não utiliza apenas o console, ou seja, pode ser aquele que vai usar o videogame, o que a gente chama de console, ou pode ser também pelo computador, pelo celular, ele está caracterizado por esses meios eletrônicos. As classificações são várias e não dá para a gente ver todas elas hoje, até porque é impossível. Mas eu trouxe aqui uma boa parte, que a gente possa entender e já eu vou apresentar como foi que eu classifiquei esses jogos eletrônicos para trazer aqui, apresentar para vocês. Então, a gente vai ver de acordo com a plataforma, com a produção, com o gráfico e com o estilo e gênero do jogo. Então, a gente vai ver de acordo com esses quatro. Então, em cada um desses tópicos, nós temos algumas classificações. A ideia não é assim decorar, a gente aprender, saber de tudo, não. A ideia é a gente conhecer, é a gente ter esse momento de saber e identificar que um é diferente do outro, que existe essa classificação, tá certo? Vamos embora! A primeira classificação, de acordo com as plataformas, eu trago aqui para vocês a plataforma Arcade. Ou seja, são esses jogos que eles são jogados assim, nessa maquininha. Me conta, você já jogou em uma máquina dessa? Pode ser em uma sala de videogame, que existe nos shoppings, que a gente chama de Game Station. Pode ser até mesmo, sem ser dentro de shopping, existem locais que tem esses jogos, que você pode jogar. Então, você já jogou? Me conta aqui nos comentários. Eu amo esse estilo aí também do arcade. A outra plataforma é a plataforma de áudio. O que quer dizer? Como eu falei lá no início, nem todos os jogos ele vai estar em uma só classificação. Então, a plataforma que é classificada em jogos de áudio é aquele jogo que você precisa se comunicar com seu parceiro, é aquele jogo do qual você precisa da sua voz para ativar algum comando do jogo. Esse aqui é uma plataforma que é a plataforma do celular ou o próprio videogame, existe o joystick, essa maquininha aí que vocês estão vendo, ela consegue acoplar no celular. Então, você pode jogar ou só no celular ou colocar aí esse joystick, esse videogame, junto com o celular para que você possa jogar. A outra plataforma que tem é a plataforma do jogo online. Aí eu quero que você preste bem atenção para que você não se confunda. Existe a plataforma do jogo online e a plataforma do jogo para computador. Qual a diferença? O jogo online é aquele que você vai precisar de um navegador. Ou seja, quando você está com o seu computador, você abre ali no Google Chrome, ou você abre no Internet Explorer, tem o Mozilla, tem o Opera Mine, não é isso? Então, quando você entra em um desses navegadores, você coloca ali o nome do site que tem o jogo e aí você joga dentro desse navegador. Então, por isso que é chamada de plataforma de jogo online. E existe aquele que é a plataforma do jogo para computador, do qual você consegue baixar, aí meio que tipo é um programinha, Você baixa, instala no seu computador e aí você não precisa de navegador. Então, nos dois você vai usar um computador, só que um você vai jogar direto ali instalado pelo programa e o outro você vai jogar a partir de um navegador. Agora, nós vamos ver a classificação de acordo com a sua produção.
Existe a produção independente. O que é essa produção independente? São aqueles jogos que são criados por um pequeno grupo de pessoas ou até mesmo por uma pessoa só. Exemplo é o Minecraft e o Five Nights at Freddy's. Eu não sei se eu falei certo, gente, mas exemplos são esses dois aí. Eles foram feitos por um pequeno grupo e o outro foi feito somente por uma pessoa. A outra produção que existe, a outra classificação de acordo com a produção, é a produção arcade. E aí você vai se lembrar daquela classificação que eu trouxe, né, agora há pouco, de acordo com a plataforma, que também é a plataforma qual? Arcade. Então, tanto a plataforma arcade quanto a produção arcade, ele tem o mesmo nome. E aí os jogos já estão dizendo, né? Você vai jogar essa produção arcade dentro de uma plataforma arcade, que é aquela maquinona, tá certo? O que é esses jogos arcades? Eles são feitos para máquinas, tá bom? Então, não dá, assim, até dá, né? A gente vê que dá para jogar em outras plataformas, mas ele foi feito especialmente para a plataforma arcade. A produção, de acordo com a Diver Games. Esse aí eu até vou dizer para vocês, me pegou de surpresa, porque até eu não conhecia esse. Essa classificação são jogos feitos para publicidade de algum produto ou de alguma empresa. Então, você está vendo aí a Pepsi, você está vendo aí um jogo que tem aí, né, Ipiranga, que é um posto de gasolina. Tem também o Cheetos, que é um salgadinho, não é? Então, esses jogos são jogos chamados Adver Games, que são jogos a partir de uma empresa ou de um produto. Existe outra produção, que é a produção educacional. Essa aí o próprio nome já diz. São jogos utilizados para atividades educacionais, geralmente utilizados em escolas e universidades. Então, tem aí para os números, as tabuadas. Olha esse aí, tabuada na fazenda. Deve ser bem legal. Ursinho. Então, existem também os jogos educacionais. E também existe a produção social, dos jogos sociais. Os jogos sociais, ele tem o intuito, o objetivo, é a interação da pessoa, de pessoas, ou seja, existe esse jogo aqui que está do lado de cá, de vocês, que é o Rabu. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu até joguei quando eu era assim mais novinha, sabe? Esse jogo era um jogo, né, de vida pessoal. Você trocava roupa, comia, conversava, ia pro restaurante. Mas era um jogo online do qual você podia conhecer realmente outras pessoas que estavam jogando. E, por último, existe a produção comercial. Vamos ler junto esse texto que está embaixo. Na indústria dos jogos de vídeo, AAA, pronuncia-se AAA ou AAA em português, é uma classificação utilizada para jogos com os maiores orçamentos e níveis de produção. Um título considerado AAA é esperado que seja de alta qualidade ou que esteja entre os melhores do ano. Então, um jogo que ele é classificado no AAA, esse nome não tem assim, por quê? Não é um acrômico, não. É simplesmente porque eles colocaram, não sei quem foi. Então, é aquele jogo, tipo assim, top, que parece que você tá na vida real, que você tá num filme, e é um jogo que as pessoas investem muito dinheiro, e normalmente esses jogos ganham prêmios no final do ano. Agora nós vamos para uma classificação a partir dos gráficos, de como ele é apresentado para nós. Vamos lá? Esse gráfico que está mostrando aí para vocês é o gráfico vetor. É aquele que é tipo assim, como se fosse um papel. Você não consegue ver outras coisas, é somente o que está ali mostrando para você. Tem esse jogo e tem esse aqui. É simplesmente aquilo que está ali e pronto, né? Assim, tipo como se fosse um papel que está ali mostrando, você está vendo e está jogando. Já o gráfico, de acordo na classificação 2D, você já consegue ver o quê? Tanto a profundidade como a altura. Olha esse aí do Mário. E olha esse outro aqui também. Você consegue tanto ver a profundidade quanto a altura. Então, você pode ver que a imagem que a gente vê já é diferente, concordam?
A outra classificação, de acordo com o gráfico, é aquela 2D, ou melhor dizendo, 2,5D, 2,5D. É isso aí. Vocês entenderam? É aquele que é um pouquinho mais melhorado que o 2D, mas ainda assim não dá para se ver muita coisinha não, mas como vocês podem ver, a gente já consegue analisar e ver outras características no jogo. E quando a gente chega, óbvio, no gráfico 3D, é como se fosse vida real, a gente vê profundidade, altura, vê o rosto, vê cabelo balançando, não é isso? Então, esse é o gráfico... Esse é o gráfico 3D. Eu trouxe outro aí, que é do carro, né? A gente consegue ver o carro e tal, a profundidade, as rodas lá na frente. Enfim, vocês entenderam. E, por fim, aquele que é o tão esperado, que eu acho que é muito importante agora, que você preste mais atenção ainda. Então, foca aqui. É a classificação de acordo com o estilo. Aí, eu coloquei assim. Estilo / gênero. Porque alguns desses, algumas pessoas classificam somente como estilo de jogo e outros como gênero de jogo. Para mim, não existe muito essa diferença. Eu preferiria chamar de gênero, mas, né, para a gente ensinar direito para vocês, vamos dizer estilo / gênero. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é o de ação. E quais são esses jogos de ação? Já tá dizendo o nome, né? Aquele que vai ter tiro, que vai ter ação, que você vai ter que correr atrás de alguém, né? Você vai ter que prender alguém, conquistar alguma coisa, sempre tem explosão, sempre tem todo esse movimento, né? Olha outro aí, né? De guerra, de aeronáutica, de exército, de policial, então é aquele de ação. O estilo agora de aventura. Gente, um momento, só para lembrar. Lembrando, né? Os estilos, eles podem se misturar, tá certo? Então, vamos lá. O estilo aí de aventura é aquele do qual você vai se aventurar. Normalmente, ele acontece na natureza. Você precisa pegar, sei lá, o pote de ouro ou o diamante escondido do rei, não sei. E aí, é um jogo de aventura, onde você vai desbravar. Olha outro jogo aí. Tá vendo que interessante? Então, você pode ver aí, normalmente, o de aventura acontece na natureza. Agora, você vai dizer assim, ô tia Joyce, pode misturar os dois? Pode. Você pode ter um que seja de ação, só que em um lugar, em um ambiente também florestal, como tá mostrando aí, em um ambiente aberto, em um ambiente com árvores e tal, na floresta. Então, pode sim misturar os dois, tá certo? Então, não vamos ficar, tipo assim, presos em uma coisa só, beleza? Continuando. Tem agora o jogo de estratégia. Esse jogo, gente, é o gênero que eu mais gosto. Porque você vai ter que montar uma estratégia para conquistar aquilo, para ganhar aquilo. Normalmente, ele é caracterizado, a gente vê mais ele na questão assim, de guerras também, onde você coloca sua tropa, seus soldados e você fica vendo, né? Como é que tá, você posiciona. Mas existe outra forma também, por exemplo, esse aí é o Planta versus Zumbi. Acho que você já ouviu esse jogo, é bem conhecido, é bem famosinho, né? Aí você vai colocar as plantinhas em uma posição e aí você vai ter que ter estratégia para posicionar da forma certa, no lugar certo, para que você possa conseguir ganhar. Próximo estilo / gênero é o RPG. Ah, gente, esse aí é aqueles das pessoas que gostam, sabe? Que assimilam, assim, as características principais é o controle de um personagem que se desenvolve ao longo do jogo. Então, existe um personagem e ele vai se desenvolvendo ao longo do jogo. E existe o RPG de ação, o tático, existem vários. Olha esse aqui também. Tá vendo? Então, existe uma equipe ou uma pessoa só que ele é o destaque. E aí, ele é aquele, sabe? Tipo assim, como se fosse o herói e tal. Esse é o RPG. Próximo, o estilo / gênero é o esporte. Aí, né? FIFA, os meninos aí que gostam. Também tem aquele que pode ser de basquete, de vôlei, de tênis, de taco, de beisebol. Existem de vários, tá certo? Então, aí esse é o mais conhecido. Acho que é bem simples, né? Porque não já tá dizendo esporte, é esporte.
O próximo é o de corrida, é outro que o nome já diz tudo, né? São carros, aí pode ser tanto de carro, como eu já vi também de caminhão, de Kombi, né? De vários estilos, de moto, de jet ski, é sim um meio de transporte, né? Então, existe aí também esse tipo de gênero de corrida, tá bom? E aí, eu acho que esse é o último, é o estilo barra gênero de simulação, do qual você vai simular o seu dia a dia. Então, você pode pegar um que você vai simular ser babá, como esse que tá mostrando aí, como ser babá. Então, é um jogo para que você simule sendo uma babá. Mas aí também do outro lado tem vários, né? Tem o City, né? Que é sobre uma cidade, você construir a cidade. Tem o The Sims, que também é muito conhecido. Aí a pessoa tem um dia a dia, tem um trabalho, você tem que dar de comida a ela. Tem roupa, tem animal, não é? Tem um da fazenda, como você tá vendo aí. Então, o gênero simulação é esse que vai simular algo da vida, tá bom? E aí a gente conseguiu ver o quê? A classificação de acordo com as plataformas, com a produção, com os gráficos, com o estilo barra gênero. Lembrando, pessoal, que fique bem claro. Não quer dizer que o jogo ele é de um, que a gente viu em um, que ele não pode ser de outro. Os jogos eletrônicos, ele apresenta essa diversidade. Ele consegue ser classificado de várias formas e está presente em várias classificações. Essa foi a nossa videoaula de hoje, esse conteúdo sobre classificação de jogos. Um grande beijo para vocês, fica com Deus. Aí tá minhas redes sociais, de novo, curte esse vídeo, compartilha para que a gente possa ajudar outros a aprender sobre isso também. Um grande beijo, tchauzinho!